Olá, hoje a gente vai ver um pouco sobre as propriedades coligativas de cada substância, ou seja, como as partículas vão agir nas propriedades desses materiais, certo? Então, propriedades coligativas, elas são quatro, ou seja, ela vai falar um pouco sobre a diminuição da pressão de vapor, aumento da temperatura de ebulição, certo? Vai também falar da diminuição da temperatura de congelamento, né? E também vai falar um pouco sobre o aumento da pressão osmótica, tá certo? Então essas são as quatro propriedades coligativas que a gente vai ver durante essa aula, tá? Então, para a gente começar a falar um pouco dessas propriedades coligativas, a gente precisa entender um pouco o que são alguns conceitos da química, tá? Certo? Então, antes de mais nada, para a gente começar, a gente vai entender, né? Vamos falar o que vem a ser essa pressão, tá certo? O que vem a ser isso? A gente precisa entender também algumas características para a fim de entender melhor essa pressão de vapor. Por exemplo, nós nós sabemos que a matéria é feita de moléculas, certo? Então, partículas muito pequenas. E que essas partículas, quando ela recebe um calor, ou seja, ela aumenta a sua temperatura, ela vai ter um aumento dessa agitação molecular, tá certo? Então, quanto maior a minha temperatura, maior vai ser a minha agitação molecular, ok? Certo. Então, com essa agitação molecular, quando uma substância atinge uma certa energia, ela consegue escapar, ou seja, ela consegue evaporar. Essa que vem a ser a nossa ideia de evaporação, certo? Então vão existir três processos de vaporização, ok? Então processos de vaporização, certo? Vaporização. Um é a evaporação. O que vem a ser a evaporação? Ela é um processo lento, né? Um processo lento de passagem do estado líquido para o estado de vapor, tá? Então, essa parte aqui lento, ela é bem importante. Ela é lento e microscopicamente apenas as moléculas da superfície que evaporam. Então isso explica por que uma poça de água, né, ela desaparece depois de um tempo, sem ela chegar realmente na temperatura de ebulição dela, certo? Então, desenhando um pouco isso, seria como se, por exemplo, uma camadinha de água, essas bolinhas aqui sendo representadas pela molécula de água. Então, exemplo, né? Essa aqui está uma poça, certo? Então aqui é o chão, né? E aqui as moléculas de água. O que vai acontecer?
só essas moléculas aqui de cima que conseguem passar para o estado vapor, né? Certo? Então só essas molequinhas que conseguem evaporar. Então é só um processo. Então depois que essas que eu desenhei aqui, né? Só para ter uma ideia, cinco moléculas, quando elas saem, né? Só assim começa as outras lá de baixo a poderem começar a evaporar também, tá? Então, esse é o processo de evaporação, tá? O segundo é a ebulição. A ebulição a gente já está mais acostumado, né? Que já é um processo, né? Mais rápido do que a evaporação. Quando se atinge a temperatura de ebulição, tá? Né? Ocorrendo a passagem de líquido para vapor, tá? Então aqui, nessa ideia aqui, quando a gente aquece um pouco de água, né? A gente tem lá aqui várias molequinhas de água, ok? O que vai acontecer? Aqui, quando ele atinge, vamos supor, a água atinge a 100 graus Celsius, todas essas moléculas ganham energia e conseguem escapar, inclusive as que estão abaixo, entende? Então, ela é um processo um pouco mais rápido. Mais rápido ainda vai ocorrer com a calefação, tá? Vou organizar aqui meu papel. A calefação é uma passagem extremamente rápida do estado líquido para o vapor, certo? Então, quando você tem uma chapa muito quente, né? Você deixa pingar uma gotinha de água, né? Você vê que ela tem aquele barulho, né? De um chiado da passagem de tão rápido que é de líquido para o vapor, ok? Bom, dito isso, vamos ver um exemplo prático para a gente entender o que vem a ser essa pressão de vapor, né? Então, por exemplo, vamos pegar como exemplo a água, certo? Então, se a gente pega a água e a gente faz nela, né, coloca ela em um recipiente bem fechadinho, né, de forma que os gases aqui não conseguem, né, os vapores não conseguem sair desse recipiente. Poderia ser uma panela de pressão, tá? Então, por exemplo, né, a gente tem um pouquinho de água aqui e a gente aquece ela até 20 graus Celsius e deixa ela lá. O que vai acontecer? Lembra, né? Então, quanto maior a agitação molecular, né? Mais ele vai conseguir ir para o estado de vapor. Então, o que vai acontecer? As molequinhas aqui conseguem escapar, né? Virar vapor, né? Então, ou seja, aqui eu vou representar essa evaporação assim com três moléculas, né? Então essas três moléculas ficam batendo aqui nesse recipiente, né? Isso vai gerar uma pressão de aproximadamente aqui de 2,8 kPa, né? Uma unidade de pressão aqui, tá bom? Isso aqui é quando atinge o equilíbrio. O que significa um equilíbrio? É quando uma molécula de vapor vira uma molécula líquida e uma molécula líquida vira uma molécula de vapor. Então esse ciclo, ou seja,
Vamos supor, 3 moléculas de vapor viram 3 moléculas de água. E assim fica esse ciclo, né? Ou seja, entram em equilíbrio, tá bom? Então, veja bem, essa é a pressão. O que vamos fazer agora? A gente aquece mais esse recipiente, né? O que é observado aqui nesse recipiente aqui fechado, né? Ele vai ter uma pressão, desculpa, vamos aumentar em 60 para 60 graus Celsius. O que vai acontecer? Lembra, temperatura tem a ver com agitação. Então, quanto maior a minha temperatura, mais agitação eu tenho, ou seja, mais moléculas conseguem escapar do líquido e virar vapor, né? Então, aqui vamos representar, por exemplo, com 6 molequinhas, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5. 6, ou seja, mais moléculas em forma de vapor, ou seja, a pressão aqui vai aumentar, correto? Por quê? O que vem a ser a pressão? A pressão, microscopicamente, são essas pequenas batidas das moléculas na minha parede do recipiente, né? Elas tentando escapar, né? Então, quanto mais moléculas tem, mais elas empurram essas paredes, ou seja, a pressão é maior, certo? Beleza, então com isso a gente consegue entender o que é essa pressão máxima de vapor. Então, o que vem assim uma pressão máxima de vapor? A pressão máxima de vapor é o seguinte, que em uma determinada temperatura é a máxima pressão exercida por seus vapores. Correto? Então, numa determinada temperatura, quando se atinge o equilíbrio, ela vai ter uma máxima pressão nessa temperatura, certo? E o que vai variar aí? A substância, tá? Então, uma coisa é a água, uma coisa é o álcool, né? Então, a gente vai ver um pouquinho dessas diferentes substâncias. Então, o que a gente percebe aqui? Que quanto maior a temperatura, não é isso? Quanto maior a minha temperatura, maior a minha pressão de vapor, ok? Então isso aqui é interessante, tá? Né? Provado aqui. E isso que é a nossa pressão de vapor, não é isso? Então tá bem. Vou colocar agora para você um exemplo de duas substâncias e como elas se comportam com o aumento da temperatura, ok? Então, por exemplo, né? Vamos aqui no exemplo novamente para a gente entender essa ideia, né? Então, vamos agora com água, certo? Então, temos dois recipientes, um com água, certo? Fechado aqui, né? E um pouquinho de água a uma temperatura de 10 graus Celsius, tá? Ele vai ter uma pressão aqui de vapor, né? De 2 kPa, tá bem? A gente foi e mediu. Ou seja, tem apenas 3 molequinhas lá em forma de vapor. O que vai acontecer? A gente vai esquentar esse recipiente, certo? Lembra? Esquentou o recipiente, aumenta a temperatura, por exemplo, para 50 graus. Com essa temperatura, o que vai acontecer? Mais moléculas em forma de vapor. Mais moléculas em forma de vapor, eu tenho uma pressão de vapor maior, né? Por exemplo, 15 Pascal, correto? Essa é a ideia. Agora a gente vai pegar uma substância que você conhece, né? Que é o álcool. Álcool, todo mundo já teve contato com álcool, né? Então, álcool, o que vai acontecer? Já a 10 graus Celsius, olha o que é observado no álcool. Né? A gente coloca um pouco de álcool. Ele já, naturalmente, a 10 graus Celsius, ele já tem mais molécula do que a água
em forma de vapor, né? Ou seja, a pressão dele aqui já é maior que a água, né? Certo? Se eu aumento ainda essa temperatura, certo? Eu aumentei essa temperatura para 50 graus também. O que vai acontecer? Vai ter muito mais moléculas em forma de vapor, muito mais moléculas em forma de vapor. Significa que a pressão de vapor aqui vai ser muito maior, né? Por exemplo, 40 kPa aqui, ok? Bom, e o que a gente consegue perceber com essa minha experiência aqui? Que o álcool evapora mais fácil do que a água. Né? Isso é um fato notório, né? A gente consegue fazer até um pouco dessa experiência em casa. E o que vem a ser esse evaporar mais fácil? A gente dá um nome para isso. Quem evapora mais fácil, a gente diz que ele é mais volátil. Correto? Ah, Pedro, mas como que explica essa evaporação mais fácil, mais volátil? Então, ela vai ser explicado, tá? Ou seja, quanto mais forte for a ligação, né? Mais forte. Maior a força, né? Da ligação intramolecular, ou seja, entre as moléculas, né, de uma substância, menos volátil ela vai ser, tá? Então, por exemplo, né, vamos pegar outro exemplo. Por exemplo, certo? Bom, então isso aqui é um indicador importante, ok? Então, quanto mais forte, menos volátil ela é. Então, bom, então como exemplo aqui, o que a gente pode pegar aqui, né? A gente pode pegar o álcool de cozinha, né? Que é o álcool etílico. A fórmula dele, etílico são dois carbonos ligados a um OH, certo? Né? Então aqui eu tenho 3 Hs e aqui para completar o carbono eu tenho 2. Essa aqui é a molécula de álcool, tá? Álcool. E na outra mão eu tenho a molécula de água, que é algo assim, né? É um HOH de água. Ambos aqui eu tenho um O ligado a um H, ou seja, eu tenho aqui uma ponte de hidrogênio. Esse aqui também faz uma ponte de hidrogênio, certo? Só que essa molécula de álcool, ela é um pouco mais pesada, né? Então, entre essas duas aqui, né, eu vou ter uma ligação mais fraca, né? Também aqui eu posso ter um dipolo induzido. Então, o desempate é por essa partezinha aqui do álcool, ok? Ou seja, a ligação do álcool é mais fraca do que da água, certo? Então, o álcool é mais volátil, tá certo? Então, essa é só um exemplo para a gente entender um pouco melhor esse negócio de volatilidade, ok? Legal. Bom, graficamente a gente pode analisar essa
volatilidade, né? Por exemplo, aqui como um exemplo, né? Por exemplo, aqui esse gráfico pressão por temperatura, eu vou ter duas curvas de pressão por temperatura, né? Como que eu vejo quem é mais volátil quando ele me dá esse tipo aqui de gráfico? Vai ser o seguinte: em uma mesma temperatura, certo? Quem tiver maior pressão será o mais volátil. Certo? Então, sempre quando você receber um gráfico desse, por exemplo, eu tenho aqui a curva 3, 2 e 1, certo? Eu vou pegar mais ou menos uma temperatura aqui, por exemplo, sei lá, no gráfico ele apresentar, se não tiver temperatura, não tem problema. Por exemplo, 10 graus Celsius, né? Esse carinha aqui bateu aqui, né? Então, vamos supor ele está numa pressão de 20, tá? Que sem necessidade, né? Isso certo. Esse aqui, se eu continuar, opa, bateu aqui. Então ele vai estar numa pressão maior, né? Por exemplo, 40. Continuando aqui, eu vou até a curva 3. Encontrei a curva 3, eu vou olhar para a pressão e olha lá, 60. Ah, tá. Então quem é mais volátil dessas três substâncias? Vai ser a substância 3. Então, a pressão 3, vamos botar assim, é maior do que a pressão 2, que é maior que a pressão 1. Ou seja, o substância 3 é o mais volátil. Certo? Então, quem tem, né? Podemos fechar. Quem tem a maior pressão de vapor é aquele que vai ser o mais volátil, né? Ok? Muito bem. Entendendo o que é pressão de vapor, a gente consegue entrar na primeira propriedade coligativa. A primeira propriedade coligativa que vamos estudar é a chamada tonoscopia, que nada mais é que é a propriedade que vai diminuir a pressão de vapor, certo? De uma substância, tá? Como que ele faz isso? Como? Pedro, como? Ele faz isso da seguinte forma: a gente vai adicionar um soluto não volátil, presta atenção nesse não volátil. Ou seja, o que é não volátil? Ele não vai evaporar, né? Facilmente. Não volátil a essa substância pura, ok? Ah, Pedro, por que não pode ser volátil? Porque quando é uma substância volátil, ela pode até ajudar um pouco a a fazer a substância pura evaporar, tá? Então tem que prestar atenção, ele tem que ser não volátil, tranquilo? Bom, microscopicamente, como que isso acontece, né? Vamos desenhar um esquema aqui, né? Por exemplo, eu tenho um recipiente aqui de água pura, né? A gente pode falar aqui água, a gente fala muito destilada, tá? Também é uma água bem purinha, tá? O que é essa água destilada, né? Se a gente observar bem, né? Vamos supor aqui é o nível dela. E lembra, tem as moléculas de água em azul aqui, né? Então, tem as moléculas aqui, né? Que é as de baixo. O que vai acontecer que a gente viu? As moléculas
da superfície, elas, quando aquecidas, né, dependendo da temperatura, conseguem ganhar energia e escapar aqui, né? Sem problema nenhum, né? Não tem ninguém atrapalhando ela aqui a escapar, né? E virar vapor, tá? Quando eu adiciono um soluto não volátil, então ADD aqui, um soluto. Por exemplo, sal. Então vamos adicionar sal, que é quem? NaCl, né? Nosso sal de cozinha. O que vai acontecer? Certo? Então, tem lá o meu recipiente com, né, uma solução aquosa. E vai acontecer o seguinte, eu vou ter aqui, por exemplo, uma molécula de água. Aí aqui também eu vou ter uma molequinha de sal. Aí outra molequinha de sal. Ah, uma de água. Ah, uma de sal. De água, né? E aqui de sal, aqui de água, sal, água, sal, água, sal, sal, certo? O que isso vai acontecer? O que isso vai causar, melhor dizendo? O A água vai ter dificuldade agora. Para quê? Para virar vapor. Certo? Então, uma molequinha só vai escapar, né? Vai virar vapor. E o que você acha que vai acontecer se a gente tapar esses dois recipientes, né? Então nós dois tapamos aqui. Ou seja, quem vai ter a pressão maior? Quem escapou aqui, por exemplo, duas molequinhas ou esse que escapou uma? Esse que escapou duas. Ou seja, a pressão de vapor diminuiu, entende? Então, essa que é a ideia da tonoscopia, ou seja, o soluto adicionado dificulta a passagem do estado líquido para vapor, certo? Então essa que é essa tonoscopia, tá? Então graficamente, tá? Graficamente a gente vai ter aqui um gráfico pressão por volume. Ela vai ser o seguinte, então aqui eu tenho a minha água pura. E aqui embaixo, vamos fazer em verde, a minha água mais o NaCl. O que vai acontecer então? Olha a ideia. Numa mesma temperatura, né? Por exemplo, vamos pegar aí 30 graus Celsius. Ele vai bater aqui na verde e já vai vir para cá, ou seja, a pressão de vapor dele diminuiu. Ele vai ser, por exemplo, aí 4. E subiu aqui, continuou 4,2, ou seja, era 4,2 foi para 4, ou seja, houve a diminuição, né, na pressão de vapor. O que a gente percebe nisso? Vamos ver se você concorda comigo. Se eu aumento mais, coloco mais sal nesse recipiente, né, eu dificulto ainda mais a evaporação dessa água. Ou seja, se eu adicionar mais soluto, ou seja, eu estou aumentando a concentração dessa solução, né? Então, o que a gente conclui? Que quanto maior a concentração, menor a minha pressão de vapor, tá? Legal. E o que vem a ser concentração? É a matéria passada, né? Matéria passada, as concentrações que a gente mais usa, né? É esse Mzinho aqui, né? Que ele usa.
ou ele pode usar também, né, aquele colchetes. Isso quer dizer o quê? É a concentração molar, ou seja, mol por litro, né? Ou até mesmo, né, esse mol por litro também ele bota um M, né? Algo assim. Ou seja, 2M é a mesma coisa que 2 mols por litro, ok? Essa aqui é a concentração molar. E o Czão, que é a concentração comum, né? Que esse caso aqui é gramas por litro que a gente usa, tá bem? Bom, sempre quando o solvente e o soluto, né, são miscíveis, ou seja, eles se misturam, o soluto, o solvente dissocia o soluto. Ah, Pedro, dissocia é uma palavra, pô, não sei o que é. Pô, tranquilo, dissocia, na verdade é separa, né? Ou seja, o solvente vem e quebra a molécula do soluto, tá bom? Tá? Ou seja, isso para solutos, desculpa, iônicos, tá? Show de bola. Então, iônicos, os solutos iônicos, quem vem a ser os solutos iônicos, tá? Soluto iônico é aquele formado por ligação iônica, né? Que é formado por metal mais um ametal, certo? Então vamos ver alguns exemplos para a gente entender melhor isso. Por exemplo, eu tenho lá um NaCl. Vou quebrar ele e ele vai virar. Quantos Na tem aqui? Umzinho só, né? Então, um Na mais um Cl. Aqui para completar né, as cargas dele, então esse é mais e esse é menos, né? Metal positivo e o ametal negativo, né? Ou seja, aqui na realidade ele se dissocia e vira quantos mols? Ele vira 2 mols. Ou seja, esse cara aqui tem 2 mols para atrapalhar a água evaporar, correto? Bom, vamos fazer agora para entender melhor, por exemplo, acompanhar o Cl2, CaCl2. Corta aqui quantos CAs tem. Então, 2 cloros, correto? Com isso, o que a gente vai fazer? Aqui, né, vou botar aqui só para ficar corretinho, né, as cargas. O que vai acontecer? Eu tenho, na verdade, aqui 3 mols. Opa, numa mesma concentração, quem que você acha que vai atrapalhar mais a minha água ou o meu solvente evaporar? Vai ser o CaCl, porque ele tem mais partículas, né? A gente pode dizer assim. Tá certo? Se ele tem mais partículas, ele vai diminuir mais a pressão de vapor. Ou seja, então, quanto mais partículas numa mesma concentração, isso é importante, eu vou ter uma menor pressão de vapor, tá? Então, isso aqui é interessante, tá bem? A gente pode... Tá certo? Ah, e, por exemplo, e os solutos moleculares? Ah, os solutos moleculares são aqueles pelos ligação covalente, que são ligação de ametais, né? Ou seja, por exemplo, quando você tem uma molécula grande, por exemplo, você vai ter lá a glicose, né? A glicose é C6H12O6. Quando ela entra com a água, ela só vira C6H12O6 aquoso aqui. Ou seja, ela continua né? Ela era uma molécula e continua uma molécula, né? Então, as moleculares elas não vão se separar, beleza? Legal, então
assim a gente fecha essa parte de tonoscopia, tá bem? Bom, agora vamos falar um pouco sobre temperatura de ebulição para a gente falar mais para frente um pouco de outra propriedade, né? Então, o que vem a ser a temperatura? Bom, então a temperatura de ebulição é a temperatura mínima para as moléculas terem energia suficiente para vencer a pressão atmosférica. Ok? Então, qual que é essa ideia? É o seguinte, imagina que um recipiente, né, que a gente tem aqui a superfície dela, e esse recipiente ele está a 70 graus Celsius. E a pressão de vapor dele nessa temperatura é de 0,3 atm, tá bom? Bom, com isso, o que vai acontecer? A pressão aqui fora, né, no ar aqui, que faz uma força nesse líquido, essa pressão é de 1 atm, né? Ou seja, essa pressão de vapor, ela está menor do que a pressão atmosférica, né? Ou seja, só as moléculas da superfície que vão conseguir evaporar, né? Ou seja, aqui só vai ter evaporação. Então, no caso, vamos supor que a gente chegue, né, a água aqui a 100 graus Celsius, ou seja, isso começa a temperatura de ebulição, né? Isso aqui me dá a pressão de vapor de 1 atm, né? Então ela iguala a pressão atmosférica de 1 atm aqui fora, ou seja, moléculas lá de baixo começam a ganhar energia, conseguem subir e virar vapor, né? Por isso que a gente tem aquelas bolhas, ok? Ou seja, então para acontecer a ebulição, o que tem que ter? O mínimo que tem que ter é que a pressão de vapor vai ter que ser igual à pressão atmosférica, certo? Então é isso, por isso que acontece a ebulição, certo? Bom, o que a gente precisa saber disso? Um exemplo é o seguinte: imagina que a gente está aqui em Nova Friburgo e aqui o Rio de Janeiro, né? A serra e o nível do mar, certo? Então, o que seria essa pressão atmosférica? É toda aquela massa de ar sobre a determinada região, né? Ou seja, então quanto mais massa de ar sobre essa região, maior vai ser a sua pressão. Ou seja, então a pressão no Rio de Janeiro, ela é o quê? Maior do que a pressão lá em Nova Friburgo. Aqui em Nova Friburgo, né? Cássio. Bom, então quem que vai ter que ter a temperatura maior de ebulição? Vai ser lá no Rio de Janeiro. Então a temperatura de ebulição no Rio de Janeiro, ela é maior do que a temperatura de ebulição em Nova Friburgo. Ou seja, a água em Friburgo vai começar a ebulir abaixo de 100 graus Celsius. Entende? E o que isso quer dizer? Que é o seguinte, por que existe a panela de pressão, né? Panela de pressão. Para quê? Para em regiões muito montanhosas, né, lá para os, vamos supor, Machu Picchu, por exemplo, lá a pressão tem muita pouca pressão, né? Imagina lá em Machu Picchu, Cusco, alguma coisa lá no Peru. Então vou botar assim a pressão lá em Peru. Vamos supor, ela é menos de 1 atm. Vamos supor que ela seja 0,3 atm. Ih, rapaz, isso é muita pouca pressão. Então o que acontece?
Lembra no exemplo anterior, a gente viu que a 70 graus Celsius a pressão de vapor é de 0,30 atm, ou seja, a 70 graus a água já começa a ebulir. Ou seja, o cozimento não fica tão bom, porque primeiro que a água começa a evaporar, a água começa a sair. Então o alimento vai ficar muito pouco tempo numa água quente, não vai dar tempo de cozimento, entende? Então o que que a panela de pressão faz, né? Ou seja, ela veda essa, né, a panela, ou seja, nada pode escapar, tá certo? Então ela aquece essa água, né? Então, por exemplo, quando essa água chega a 70 graus Celsius, ela vai fazer o quê? Uma pressão de 0,3 atm, concorda? Né? Que é aqui. Só que ao esquentar muito ela, começa a evaporar, só que essa evaporação não vai para a atmosfera, ela fica contida dentro da panela. Então aquilo começa a aumentar a pressão aqui. Com o aumento dessa pressão, o que que vai acontecer? Com o aumento dessa pressão, eu vou conseguir. Começo. A temperatura começa. Ele volta para o estado líquido, né? Como a pressão é maior aqui dentro, eu consigo aumentar a minha temperatura. Então ela chega mais ou menos a uma temperatura de 100 graus Celsius. E eu consigo aquecer nosso, né, cozinhar legal nossos alimentos. Então aqui na nossa região, uma panela de pressão, por que que ela cozinha mais rápido? Quando ela consegue atingir temperaturas maiores do que 120 sem de fato evaporar, né? Certo. Então, dito isso, a gente parte para uma segunda propriedade coligativa, né? A segunda propriedade coligativa se chama ebuloscopia. Fica fácil porque o nome já tem ebu, né? Que te lembra ebulição. Então tem a ver com a temperatura de ebulição. O que que a gente vai, o que que essa ebuloscopia estuda? Ela vai ver um aumento, então uma forma de aumentar a temperatura de ebulição. De qual forma? Daquela mesma maneira da tonoscopia, ou seja, adição de um soluto não volátil. Correto? Então, graficamente, o que que vai acontecer? Por exemplo, eu tenho aqui uma pressão, temperatura, certo? E eu tenho dois caminhos aqui, né? O 1 e o 2. Então imagina, para eu conseguir ebulir de fato, eu tenho que chegar até uma determinada pressão, desculpa, ATM, né? Então olha só, essa primeira curva, ela está numa temperatura, por exemplo, vamos supor, de 100 graus, a água, né? Só que aqui uma segunda curva, ela diz que essa 1 ATM acontece, por exemplo, a 120 graus Celsius. Ou seja, o que que aconteceu aí? Se fosse a mesma substância, o que que vai acontecer? A 1 seria uma substância pura, a água pura, né? E a 2 seria uma solução, ou seja, foi adicionado um soluto ali na minha substância, né? Ou seja, quanto maior a minha concentração, né, o M, né, o Czão, ou até mesmo a mais partículas, quanto maior, mais partículas, o que que vai acontecer? Eu vou ter uma maior temperatura de ebulição. Tranquilo? Bom, para a gente entender melhor a próxima propriedade, a gente vai dar uma olhadinha em algo chamado gráfico do diagrama de fase. Diagrama de fase.
nada mais é do que um gráfico P de pressão e de temperatura. Só que agora ele dá as linhas de mudança de estado. Então, por exemplo, aqui, vamos fazer desenhar ela aqui mais grosseiramente. Essa aqui, tá bem parecido com o da água, tá? Mas poderia ser de qualquer outro, né? Então, por exemplo, nessa partezinha aqui a gente tem os sólidos. Nessa partezinha aqui os líquidos e aqui o vapor, certo? Ou seja, aonde que eu vou estar no estado líquido, né? Então eu posso estar aqui, no estado vapor eu estou aqui, no sólido eu estou aqui. Se eu tiver nas curvas, né, eu estou numa mudança. Então, por exemplo, vou pintar essa aqui de verde e essa aqui de preto, né? Então, essa linha verde é a minha mudança de estado do que? De sólido para o líquido, correto? A minha linha preta é o que? É a mudança do líquido para vapor, né? Legal. E o azul, né? Vai ser a mudança do sólido diretamente para o vapor. O que a gente tem aqui, né? Sólido para líquido. A gente tem, né? A fusão, não é isso? Líquido para vapor, né? A gente tem a vaporização, né? Vaporização, né? E direto a sublimação, né? Então aqui as transformações de estado, né? Bom, então por exemplo, vamos imaginar que eu tenho um ponto aqui A, né? Esse ponto A, ele vai ter juntamente ali com ele uma parte sólida e uma parte líquida, ok? Legal? Outra coisa importante é a seguinte: se eu tô num determinado ponto aqui, 1, e quero ir por um ponto 2, certo? O que eu posso fazer aqui? Concorda? Se eu mantiver a mesma pressão, é só eu aumentar a temperatura que eu mudo de estado, né? Outra coisa que pode acontecer, que a gente pode ver no 2, por exemplo, se eu estou em 2, por exemplo, aqui o 2, eu posso mudar para o estado vapor, tanto aumentando a minha temperatura, indo para o estado 3, ou eu posso diminuir a minha pressão, indo para o estado 4, né? Então eu tenho essas duas formas de mudar de estado, ou mexer na temperatura, ou mexer na pressão, tá bom? Bom, agora, o que eu quero que você repare é que essa partezinha aqui em preto é aquela parte que a gente desenhava aqui, olha, a pressão e a temperatura. Ou seja, eu estava preocupado só com essa curvinha aqui, ó, de mudança de quem? Do líquido para o vapor, na verdade. Então eu não estava muito preocupado com essa parte de líquido para sólido. Por isso que é assim que fica esse aspecto desse gráfico, ok? Agora, vamos olhar agora para a parte de líquido para o sólido, ou sólido para o líquido, né? Aqui, claramente, com o aumento da temperatura, aumenta a pressão. Na verdade, aumenta a temperatura, estou aumentando a pressão. Já do sólido para o líquido, não, né? Enquanto eu aumento a minha pressão, eu vou diminuindo a minha temperatura, né? Eu vou indo para cá, né? Ó. Ou seja, eu estou indo para essa parte daqui, ou seja, eu estou diminuindo a minha temperatura. Então isso é importante, ou seja, então o que a gente pode concluir? Quanto maior a minha pressão, menor vai ser a minha temperatura de fusão ou
acontecer que a gente pode botar a temperatura de congelamento, tá bom? Fusão, se eu estiver indo do sólido para o líquido. Congelamento, do líquido para o sólido, né? Ou solidificação. Então, a gente vai ver agora, só explicando uma situação, que é a situação da patinação do gelo, tá? Para ver se talvez não ficou claro. Então, o que acontece com a patinação no gelo? Então, por exemplo, imagina que aqui é a minha pista de patinação, ou seja, para isso tudo ficar gelo, né, eu tenho que ter a temperatura menor do que zero. Então, por exemplo, vamos supor que ele fique a uma temperatura constante de 4, menos 4 Celsius, né? Bom, então o que acontece? Tudo aqui, toda essa superfície está numa pressão de 1 atm, né, que é a da atmosfera. Quando o patins exerce uma pressão sobre essa superfície, ou seja, ela aumenta. Então aqui, essa superfície aqui vai ter uma pressão maior do que 1 atm, né? Ou seja, se a gente olhar lá a carta, quanto maior a pressão, menor a minha temperatura de fusão. Ou seja, eu vou ter mais, vou demorar, eu vou ter que abaixar muito a minha temperatura para poder congelar. Então, por exemplo, aqui, vamos supor que a patinadora consiga uma pressão de 2 atm, tá? Então, por exemplo, agora a água já não congela mais a 0 graus. Ela vai congelar, por exemplo, vamos dar um chute aqui, a menos 10. Ou seja, aqui ela está só a menos 4. Então o que acontece? Essa partezinha que ela ficou virou o quê? Líquido, né? Líquido. Entende? Então ela desliza em cima de uma película de líquido, tá? E quando ela sai daqui, volta a ficar 1 atm, ou seja, ela vai congelar em 0 graus. E volta a congelar aonde a patinadora passou, tá? Espero que tenha entendido, né? Essa partezinha aí da patinação. Por quê? Porque logo em seguida a gente vai ver a crioscopia. A crioscopia nada mais é do que isso, a diminuição da temperatura de congelamento, ou de solidificação, ou fusão, ok? Então, por exemplo, né, a gente tem aqui o gráfico de novo, PV. Só que agora, desculpa, PT, né? Só que agora a gente não está mais interessado na parte líquido-vapor. Na verdade, a gente está interessado na parte sólido-líquido, ok? Então, o gráfico vai ficar dessa maneira. Né? Algo assim, ou seja, quando eu aumento a temperatura, a pressão diminui, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui uma substância A e uma substância B. Ah, como que você sabe qual que é a pura e qual que é a solução, né? Ou seja, uma substância que foi misturada a um soluto. Bom, a gente vê aqui um ATM, por exemplo, um ATM que é o que a gente tem na nossa atmosfera. Esse cara aqui vai estar com uma temperatura, por exemplo, de 0 graus Celsius. Então aqui vai estar a menos, né? Vamos supor, menos 4. Ah, então como ele tem a menor temperatura numa mesma pressão, ao A é uma solução, tá? Lembrando que solução é o que? O solvente mais um soluto, correto? E a B vai ser o que? A B vai ser uma substância pura, tá? Uma substância pura ou também pode ser o que? Uma solução menos concentrada, tá? A gente poderia também colocar o A como uma solução e o B como uma solução também. Só que o A vai ter uma concentração, por exemplo, né, vai ter que ter concentração maior do que a de B. Vamos colocar aí 2 mols por litro. Enquanto o B
vai ter uma concentração de 1 mol por litro. Entendido isso? Então, crioscopia, como a gente vai fazer ela acontecer, vai ser pela adição, de novo, de um soluto não volátil. Ok? Legal. Então, dito isso, como a gente faz, vai ser o quê? Quanto maior a concentração, ou mais partículas, né, fazendo aquela dissociação, partículas, eu vou ter uma menor temperatura de congelamento. Entendeu? Então, aonde que isso a gente pode ver essa situação, né? Por exemplo, nos países onde neva bastante, por exemplo, o Canadá, né? Ele joga uma solução de NaCl, né? De sal de cozinha. Por quê? Quando eles misturam isso, por exemplo, eu tenho aqui uma estrada e aqui uma camada de gelo, correto? Nessa estrada impedindo o tráfego, né, de carro. Então o que acontece? Esse gelo aqui, vamos supor que a temperatura lá no Canadá, de novo, seja não sei, menos 4 graus Celsius. Ou seja, tudo está a menos 4, ou seja, qualquer água vai congelar, porque a pressão lá é de 1 atm, correto? Legal. O que eles vão fazer? Eles vão jogar uma solução aqui de NaCl mais água. O que isso vai acontecer? Na verdade, eles jogam, acho que só sal mesmo, né? Joga só um sal mesmo. O que vai acontecer? Com isso, a gente vai aumentar o que? A concentração do NaCl, ou seja, eu vou aumentar o número de partículas. Com isso, a temperatura de congelamento da água vai diminuir, ou seja, ela não vai congelar mais a 0 graus. Ela vai congelar com essa jogada aqui de NaCl, por exemplo, vai congelar só a menos 8 graus. Ah, tá. Então, menos 8, a água ainda está líquida. Entende isso? Então, isso que é interessante. Então, vamos entender isso. Eu tenho líquido, né, sólido e gasoso. Para passar do estado com a nova NaCl, para virar líquido para gasoso, eu tenho que ter menos 8 agora. Eu estou a menos 4, então eu estou para cá, né? Eu estou a menos 4, ou seja, eu estou líquido ainda. Entendeu? Muito bem. Então, vamos para a última propriedade coligativa, o que vem a ser a osmometria. Então, primeiro temos que entender o que seria uma pressão osmótica, tá? Osmótica. O que é isso? É o seguinte, por exemplo, a gente tem um recipiente. Nesse recipiente a gente coloca uma membrana semipermeável. Membrana semipermeável. O que essa membrana semipermeável faz, né? Ela deixa passar, ela permite a passagem apenas do solvente, certo? Então, legal. Então, desse lado aqui eu tenho uma solução, por exemplo, pode ser de NaCl, né? Água mais sal. E aqui também, só que aqui eu tenho a substância 1 e a substância 2. Aí vamos supor que a substância 1 tenha 2 mols por litro e a substância 2 tenha 4 mols por litro, né? Ou seja, quem é mais concentrado? M2. Então, M2 é mais concentrado. Tá. O que isso vai me dizer? Como ele tem essa membrana semipermeável, a natureza sempre quer chegar ao equilíbrio. Então, por exemplo, o que vai acontecer aqui? Aqui é a membrana. O solvente do menos concentrado vai passar para o mais concentrado, de forma a diluir
né? Então o nível aqui baixa e aqui aumenta, a diminuir a concentração do 2, entende? Então isso aqui vai ocorrer até chegar num equilíbrio. Até o que, por exemplo, algo assim. 1 e 2. Quando, por exemplo, o M1 ficar 3 mols por litro, M1 e o M2 3 mols por litro. Então, agora não tem mais passagem, então acaba a osmose. E o que vem a ser a pressão osmose? Quando, nesse período aqui dessa passagem, se eu coloco aqui uma pressão, né, faço uma força, de tal forma que eu impeça essa passagem da substância 1 para a substância 2, tá? Da solução 1 para a solução 2, tá bom? Então esse aqui vem a ser a pressão osmótica, tá bom? Que a gente dá a letra como π, tá bem? Legal. Então, o que vem a ser essa pressão? Tem uma fórmula, né, que é π igual a concentração molar vezes R vezes a temperatura, tá? Então, usando essa formulinha, a gente consegue achar a pressão osmótica. A gente vai ver algum exercício com isso, ok? Bom, então, vamos entender o seguinte: algo menos concentrado. Então, vamos lá? Então, vamos lá. O que acontece? Se a pressão desse lado aqui for menor que a pressão osmótica, ocorre a osmose. Certo? Se a pressão for igual à pressão osmótica, não ocorre. Lembra? Porque cessa a minha passagem. E se a pressão for maior do que a pressão osmótica, certo? Vai ocorrer osmose inversa, reversa. Ou seja, a passagem começa a vir daqui para cá. Certo?